Oh, Cateia! Hey, lobinhos, aqui é o Tsuki. Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de avisar que eu não sou dono dos conteúdos que eu vou apresentar aqui. Eu tô simplesmente apresentando o conteúdo para vocês. Eu queria falar de uma coisa bem séria e eu acho que a gente deveria ter mais responsabilidade com isso. O coronavírus. Bom, o que é o coronavírus? O coronavírus, ele é uma família de vírus que pode causar doenças em animais e seres humanos. Nos seres humanos, ele pode provocar infecções respiratórias, desde as mais leves, como resfriado, até doenças graves como MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. O que é o Covid-19? O Covid-19 é o novo vírus que começou a se espalhar em Wuhan em dezembro de 2019. Não, o vírus não começou esse ano, ele começou no final do ano passado. Os sintomas dele são febre, cansaço e tosse seca. Algumas pessoas elas podem apresentar sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e náusea. Tem algumas pessoas que também elas podem apresentar dores, congestão nasal, coriza e dor de garganta. É importante frisar que você deve ir no médico somente em casos graves. Você só deve ir no médico quando você realmente vê que você precisa de atendimento. Porque tanto você quanto as outras pessoas lá, elas podem ser afetadas. Se tiver alguém lá naquele hospital que tenha coronavírus, você pode pegar dessa pessoa. E se você tiver realmente com coronavírus, se você for com suspeita de coronavírus, ou você for com suspeita de alguma outra doença, mas mesmo assim você estiver no período de incubação, você pode passar para as outras pessoas. E é sempre bom você evitar contato com outras pessoas, ainda mais. Isso é uma epidemia muito séria. Coronavírus não é brincadeira. Para as pessoas que estão fora dos grupos de risco, isso não é uma coisa muito grande. Pode parecer que não é uma coisa que você tem que se preocupar. Mas você tem que se preocupar com isso. Você tem que prestar muita atenção. Ainda mais se você está saindo para qualquer lugar assim, fingindo que nada está acontecendo. Está acontecendo um surto de uma doença nova. E essa doença, ela está no começo. Se ela no começo já está causando imensas mortes em todos os lugares do mundo, o que ela não vai causar se a gente não tratar isso, se a gente simplesmente ignorar e fingir que não é nada? O quão grave é o coronavírus. Algumas pessoas elas apresentam sintomas discretos, ou seja, os sintomas delas são sintomas fracos. Muitas vezes a pessoa ignora, tanto por causa de simplesmente não se importar muito e pensar, eu vou melhorar logo, tanto quanto por causa da situação atual do lugar onde você mora. Por exemplo, lugares com muita poluição vai te dar alguns problemas respiratórios, você vai sentir uma falta de ar de vez em quando, você vai ter tosse seca, mas a gente não deve ignorar essa nova doença, a gente deve tomar as providências certas, a gente deve seguir o que a OMS está orientando a gente a fazer. Bom, a maioria das pessoas, cerca de 80%, isso segundo o site da Unimed. Eu vou deixar o link na descrição. 80% das pessoas se recuperam sem precisar de tratamento. Ou seja, esse sem precisar de tratamento, não existe um tratamento específico para esse novo coronavírus. Você deve tratar os sintomas para que o seu sistema imunológico vença o vírus, por assim dizer, para que ele crie as defesas necessárias para expulsar o vírus do seu corpo e assim você esteja curado, entre muitas aspas.
porque não existe uma cura, não existe uma vacina. Eles estão trabalhando arduamente para criar uma, mas não existe vacina ainda. Bom, cerca de 1 em cada 6 pessoas desenvolve a doença na sua pior forma. Ou seja, 1 a cada 6 pessoas pode desenvolver problemas graves devido ao coronavírus. Ou seja, pode parecer uma coisa pequena, só que não é. Quanto mais tempo o vírus passar com a população, quanto mais tempo ele demorar para ser erradicado, mais gente vai morrer, mais o vírus vai se mutar, mais o vírus vai criar resistência contra remédios para os sintomas. Ele pode acabar criando novos sintomas. É uma coisa muito, muito além do que a gente pensa. É uma gravidade muito acima do que a gente está considerando ser. Você tem que tomar muito cuidado com esse novo vírus, porque ele não é uma brincadeira, não é uma coisinha à toa. É só uma gripezinha que vai atingir as populações de risco. Não vai me atingir porque eu não sou uma população de risco. Bom, pessoas idosas ou com comorbidades, por exemplo, pressão alta, problemas cardíacos, diabetes e em tratamento de câncer, têm maior probabilidade de desenvolver os riscos, a forma mais grave do vírus. Ou seja, pessoas nesses grupos, elas têm uma probabilidade maior de se pegarem o vírus, elas desenvolverem os sintomas mais graves, principalmente porque pessoas com essas doenças, elas geralmente têm um sistema imunológico mais fraco, e pessoas com um sistema imunológico mais fraco, elas ficam mais expostas ao vírus, elas desenvolvem sistemas mais graves, porque o sistema não consegue criar defesas tão rápido para se livrar do vírus. Ou seja, a mortalidade é mais alta nesse tipo de pessoas. A transmissão. A transmissão é feita por gotículas de saliva ou muco e partículas virais transmitidas por aperto de mão ou compartilhamento de objetos. Por exemplo, você beber água no copo de uma pessoa que tem o coronavírus, ou então você, usar um garfo que a pessoa usou, ou usar uma colher que a pessoa usou, ou então você tocar em objetos que tenham o vírus. Por exemplo, maçanetas muito tocadas. É lógico que se ninguém com coronavírus tocou aquela maçaneta, você não vai pegar assim do nada o coronavírus. Só que, sim, esses vírus, segundo a OMS, eles sobrevivem algumas horas nessas superfícies. Tanto que é super indicado que você higienize essas superfícies onde tem muito contato e evita de você compartilhar objetos de uso pessoal que podem chegar próximos aos olhos, nariz ou boca. Você nunca sabe quem pode estar infectado com o coronavírus. Pode ser uma pessoa que você não conhece, o que é mais difícil de você usar objetos pessoais dela. Ou pode ser, por exemplo, o seu marido, a sua irmã, o seu irmão, o seu tio. Pode ser um amigo seu que ainda está no período de incubação e não mostra sintomas. Só que mesmo ele não mostrando sintomas, ele pode transferir o coronavírus. Então toma bastante cuidado com isso. Máscaras. Bom, o uso de máscaras está sendo recomendado para pessoas que têm um sistema imunológico mais fraco. Lógico que você tem que conversar com seu médico, conversar sobre... Por exemplo, você tem uma doença, então você tem um sistema imunológico mais fraco, vai até o seu médico, conversa com ele, fala sobre a possibilidade de você usar a máscara, pergunta se você precisa, se você se encaixa nesse grupo de risco que necessita dessa barreira de proteção. Se ele disser, sim, você tem que usar porque é perigoso para você, ok, você usa máscara e tudo mais. E também nos casos de você ter o coronavírus ou ter sintomas do coronavírus ou suspeita do coronavírus, você deve usar a máscara quando você sair para a rua. Evita ao máximo sair para a rua. Se você tem alguém que pode
comprar alguma coisa para você, se você tem alguém que pode fazer uma coisa que você precisaria fazer, pede para essa pessoa fazer isso por você. Porque quanto mais gente com o coronavírus ou com suspeita de coronavírus sair para a rua, mais pessoas vão se infectar, mais pessoas vão transmitir e mais gente vai morrer. Segundo a plataforma IVES, a plataforma integrada de vigilância em saúde, os casos suspeitos são 8.819, casos confirmados 291, casos descartados 1.890 e óbitos 1. Se eu não me engano, esse primeiro óbito ele foi divulgado ontem ou hoje de madrugada. São Paulo são 164 casos confirmados, 5.047 suspeitas, 709 descartados e 1 óbito. 291 casos confirmados no Brasil, 1 óbito. Na Itália, 27.980 casos confirmados e 2.503 óbitos. E na China tem 81.116 casos e 3.231 mortes. Bom, tem uma thread que o Estevão Rolim publicou. Essa thread não é dele, é de um cidadão italiano que publicou sobre o desenvolvimento dessa doença. Aqui. 2.503 mortes por coronavírus. 27.980 confirmados. Gente, a gente tem 8.819 casos aqui. A gente está relativamente perto dos casos da Itália. A gente está com 1 óbito até agora. Ok, 1 óbito. Mas e se a gente não tomar as providências necessárias? Se a gente não começar agora? O que vai acontecer? Vai aumentar o número de casos suspeitos, vai aumentar o número de óbitos, de casos confirmados. Isso não é uma coisa nada boa. Isso não é uma brincadeira. Não é um joguinho. Não é uma coisa para ser ignorada. Bom, se você ainda está saindo com amigos, indo a restaurantes, bares e agindo como se isso não fosse importante, preste atenção e tome cuidado. Esse daqui já é a thread publicada pelo cidadão italiano. Para o resto do mundo, vocês não têm ideia do que está por vir. Acho que todos sabem que a Itália está em quarentena por causa do surto de coronavírus. Essa situação é muito ruim. Mas o pior é ver o resto do mundo se comportando como se nada fosse acontecer com eles. Nós sabemos o que você está pensando, porque já estivemos na mesma posição. Vamos ver como as coisas acontecem. Estágio 1. Você sabe que o coronavírus existe e os primeiros casos começam a aparecer no seu país. Nada para se preocupar, é só uma gripe um pouco pior. Eu não tenho 75 anos ou mais. O que poderia acontecer comigo? Estou seguro. Todo mundo está exagerando. Qual a necessidade de usar máscaras ou estocar papel higiênico? Vou continuar vivendo minha vida normalmente. Não é preciso entrar em pânico. Estágio 2. O número de casos começa a aumentar. Eles declaram 1 ou 2 cidades pequenas como zonas vermelhas, onde foram encontrados os primeiros casos e muitas pessoas foram infectadas. Bom, isso é triste e um pouco preocupante, mas estão cuidando disso, então nada que seja motivo de pânico. Algumas mortes, mas todas de pessoas mais velhas, então a mídia só está criando pânico para a audiência. Que absurdo. As pessoas continuam levando a vida normalmente. Não vou deixar de sair e encontrar meus amigos, não é? O vírus não vai chegar em mim. Todo mundo está bem aqui. Estágio 3. Número de casos rapidamente crescendo. Quase dobrou em um só dia. Acontecem mais mortes. Eles declaram 4 regiões inteiras onde estão a maioria dos casos como zonas vermelhas e as colocam em quarentena. 25% da Itália encontra-se em quarentena.
Estágio 3. Escolas e universidades estão fechadas por decreto nessas áreas, mas bares, empresas, restaurantes, etc. continuam funcionando normalmente. O decreto é liberado por alguns jornais antes da hora. Então, cerca de 10 mil pessoas das zonas vermelhas escapam da região para retornar às suas casas em outras partes da Itália. A maior parte da população, de 75% da Itália, continua vivendo normalmente. Eles ainda não entendem a seriedade da situação. Em todas as partes dizem para lavar as mãos e sair menos de casa. Grandes grupos de pessoas são proibidos e a televisão te lembra dessas regras a cada 5 minutos. Mas isso ainda não entrou na cabeça das pessoas. O que está acontecendo no Brasil? O número de casos cresce rapidamente. Escolas e universidades estão fechadas em todo o país por pelo menos um mês. É uma emergência de saúde nacional. Os hospitais estão lotados e unidades inteiras são esvaziadas para abrir espaço para pacientes com coronavírus. Não há médicos ou enfermeiros suficientes. Profissionais aposentados ou em formação nos últimos 2 anos de faculdade começam a ser chamados. Não existem mais turnos, apenas trabalhar o máximo que conseguir. Obviamente, os médicos e enfermeiros estão sendo infectados, contaminando suas famílias. Existem muitos casos de pneumonia, muitas pessoas que precisam ser internadas na UTI e não há lugares suficientes para todos. Nesse momento é como estar em uma guerra. Os médicos têm que escolher quem tratar baseado na chance de sobrevivência. Isso significa que os idosos e pacientes com traumas e derrames não podem ser tratados porque os casos de corona têm prioridade. Não há recursos suficientes para todos e eles têm que ser distribuídos da maneira mais eficiente. Eu gostaria de estar brincando, mas isso é literalmente o que aconteceu. Pessoas morreram porque não há mais lugares disponíveis. Tenho um amigo médico que me ligou devastado porque naquele dia teve de deixar 3 pessoas morrerem. Enfermeiras veem pessoas morrendo e não podem fazer nada além de oferecer oxigênio. Um parente de um amigo meu morreu ontem de corona porque não pode ser tratado. É caótico, o sistema está em colapso. O coronavírus e a crise sendo provocada por ele é só o que se vê e ouve em todos os lugares. Estágio 5. Se lembra das 10 mil pessoas que correram da zona vermelha para o resto da Itália? Bom, o país inteiro agora precisa ser declarado em quarentena. O objetivo é diminuir a proliferação do vírus o máximo possível. As pessoas podem ir ao trabalho, fazer compras, ir à farmácia e todo o comércio continua aberto. Senão a economia entraria em colapso e já está. Mas você não pode sair da sua região sem uma razão válida. Agora há medo, você vê muitas pessoas com máscaras e luvas, mas algumas pessoas ainda pensam ser invencíveis e vão a restaurantes em grandes grupos, saem para beber com amigos, etc. Estágio 6. 2 dias depois é anunciado que a maioria dos comércios está fechada. Bares, restaurantes, shoppings, lojas, etc. Tudo menos supermercados e farmácias. Você pode sair de casa apenas se possuir uma certificação com você. Essa certificação é um documento oficial que declara seu nome, de onde vem e para onde vai. E por quê? Existem muitos pontos de verificação da polícia. Se você é encontrado fora de casa por uma boa razão, você pode receber uma multa de até 206 euros. Eu acho que é euro. Um paciente sabidamente positivo para o coronavírus, se sair de casa sem autorização, pode ser preso por 1 a 12 anos por tentativa de homicídio. Conclusão. Essa é a situação hoje, no dia 12 de março. Saiba que tudo isso aconteceu em cerca de 2 semanas. Passaram-se 5 dias do estágio 3 até hoje. O resto do mundo, além da Itália, China e Coreia, está só agora começando a atingir os outros estágios. Então te digo, você não sabe o que está por vir. Eu sei disso porque há 2 semanas era eu que não fazia ideia e achava que não era tão ruim, mas é. E não porque é o vírus em si,
é particularmente perigoso ou letal, mas por todas as consequências que ele traz. É difícil ver todos esses países agindo como se o coronavírus não estivesse vindo e não tomando providências ou precauções que são necessárias para o bem-estar de seus cidadãos, enquanto ainda podem. Por favor, se você está lendo isso, tente agir da melhor forma possível. O problema não vai se resolver sozinho se o ignorarmos. Só pensar quantos casos não descobertos podem existir só na América é assustador. E estão em grande problema pela maneira como o governo aí funciona. Nosso governo dessa vez fez um bom trabalho, eu devo dizer. As ações tomadas foram drásticas, mas necessárias, e talvez a única forma de limitar a contaminação. Está funcionando na China, então esperamos que funcione aqui também, já que está funcionando em algumas das primeiras zonas vermelhas que entraram em quarentena antes de outras. Estão tomando medidas para proteger os cidadãos, como provavelmente suspender o pagamento da hipoteca pelos próximos meses, ajudar donos de comércio que foram obrigados a fechar e outras coisas do tipo. Eu entendo que essas atitudes são muito difíceis, se não impossíveis, de se tomar em alguns países, e é realmente preocupante pensar que poderia significar em uma escala global. Eu me pergunto se essa pandemia será um ponto de inflexão em nossa sociedade. Se existem casos em seu país, então o vírus está se espalhando e você está a 1 ou 2 semanas da nossa presente situação. Mas você vai chegar ao nosso ponto eventualmente. Por favor, tome qualquer precaução que puder. Não age como se não fosse te atingir. Se puder, fique em casa. E tenho a postagem original e a tradução na íntegra. Aqui tem um gráfico da doença, do desenvolvimento da doença na Itália. Do dia 20/2 tinham 4 casos. Do dia 22/2, 79. No dia 23/2, 157 casos. No dia 25/2, 323 casos. No dia 27/2, 655. No dia 29, 1.128. No dia 4/3, 3.089. E no dia 9/3, 9.000 casos. Desses 9.000 casos, uma parte da população ela precisa de atendimento médico, ela precisa de respirador artificial. No caso, seriam 1.800 pessoas. Dessas 1.800 pessoas, 450 pessoas vão precisar de internação na UTI. Esse gráfico ele apareceu originalmente no vídeo do Átila, que eu vou deixar aqui no card. Temos o outro gráfico mostrando como pode ser a doença aqui no Brasil. Tem a parte em vermelha, que seria no caso de crescer muito rapidamente e as pessoas, o nosso governo e as pessoas principalmente não tomarem os cuidados necessários e simplesmente ignorarem a doença como se não fosse nada, como se fosse uma doença normal que não pode prejudicar ninguém. E o gráfico em azul seria o desenvolvimento da doença se a gente tomasse as providências necessárias e fizesse tudo de acordo com o que deve ser feito. Esses dois gráficos eles são uma comparação entre a Itália em vermelho e a Coreia do Sul em azul. Novamente, o link do vídeo original está aqui embaixo na descrição. E, gente, toda essa parte vermelha acima da linha preta é o pessoal que superlotou os hospitais, gente que provavelmente foi atendida, mas que foi preciso liberar leitos de hospital, pessoas com doenças graves ou com condições graves que estavam internadas foram movidas dos seus leitos, provavelmente para uma maca num corredor de hospital, ou então foi mandada para casa. E isso é uma coisa muito grave, porque
os médicos eles estão praticamente condenando as pessoas. Não por culpa deles, mas porque eles são obrigados a avaliar qual caso eles devem considerar manter no hospital e qual caso eles devem considerar mandar para casa ou para um corredor de hospital. A gente não está longe dessa realidade aqui no Brasil, ainda mais se a gente continuar fazendo as coisas do jeito que a gente continua fazendo. Sim, comércios estão fechando, escolas estão sendo fechadas, faculdades estão sendo fechadas. O meu evento está sendo cancelado. Gente, é muito grave o que está acontecendo. Eventos estão sendo cancelados, escolas estão sendo fechadas, faculdades estão sendo fechadas. É quarentena, não é férias. Se você imaginar que é férias, você continuar saindo normalmente, tá, beleza, fechou sua faculdade, você vai continuar saindo com seus amigos para comemorar que você não está estudando, você vai ir para a praia, ir para o bar, você vai sair pela rua, você pode pegar o coronavírus, o tempo de incubação é de 1 a 14 dias. Se dentre esses 14 dias, se você tiver com coronavírus e desses 1 a 14 dias você tiver contato com outras pessoas, você pode transmitir para essas pessoas e essas pessoas vão continuar transmitindo para outras pessoas. Beleza, você não está no grupo de risco, ok, mas seus pais podem estar, amigos que você não sabe se tem sistema imunológico fraco ou não, podem estar nesse grupo de risco. Você pode estar passando para eles, você pode estar passando para os seus avós, você pode estar passando para pessoas doentes caso você vá para o hospital sem a necessidade. Você vai estar praticamente condenando uma pessoa a ter uma doença sem que ela escolha isso. Ela não escolheu ficar doente, você passou o vírus para ela. É culpa sua você passar o vírus para ela. Ou seja, as suas aulas estão sendo canceladas? Estão. Por quê? Porque você deve evitar aglomerações. Evite aglomerações, evite espaços com muitas pessoas, evite espaços fechados. Se você estiver em casa, ventile bem a casa, deixe a casa bem ventilada. E, gente, a gente evitar sair pra rua, as coisas estarem fechando, são pra gente ficar de quarentena, não pra gente sair festejando pra tudo quanto é canto. Você está condenando pessoas a ter uma doença, sem elas ao menos saberem que estão pegando essa doença, elas vão passar para outras pessoas e pessoas que não têm nada a ver com você vão acabar morrendo. Ou então mesmo seus próprios parentes. Você não quer que um avô seu, que um tio seu que tem a imunidade fraca e você pode ou não saber morra. Você quer? Ou seja, isso é uma coisa muito grave. O coronavírus, ele está no começo no Brasil, ele já tem 8.000 casos suspeitos, só que desses 8.000 casos, muitos mais vão surgir, muitos mais vão ser confirmados, muitas pessoas vão morrer, se a gente não tomar cuidado para que esse surto seja controlado, muita coisa de ruim vai acontecer no Brasil, muita coisa de ruim vai acontecer ao redor do mundo. As pessoas elas têm que aprender a ter responsabilidade. Você tem que ter a sua responsabilidade pessoal. Bom, quanto a prevenções para o coronavírus, você deve evitar contato com pessoas com sintomas de coronavírus ou pessoas que você saiba que estão com coronavírus. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, principalmente após você voltar da rua. Antes de você comer alguma coisa, é importante você higienizar suas mãos. Sempre que você tiver contato com o seu rosto, higieniza as suas mãos. Se você estiver em um lugar que você não pode lavar as suas mãos com água e sabão, pelo menos usa álcool ou álcool em gel de pelo menos 70%. O indicado é pelo menos 70%. Não a menos, ou 70% ou a mais. Usar lenços descartáveis para higiene nasal. Nada de lenços de pano.
E assim que você usar esse lenço de higienização, você joga ele fora, higieniza suas mãos novamente. Cobrir o nariz e boca sempre que você for espirrar ou tossir. Evita você cobrir com a mão, porque com as mãos você vai tocar em superfícies que podem deixar o vírus, caso você esteja em período de incubação, ou você tenha o vírus e você já saiba disso. Se você não tiver nenhum lenço ou nada que você possa cobrir, usa o seu antebraço, usa, sei lá, sua camiseta. Mas evita a sua mão, porque você pode tocar em superfícies onde outras pessoas vão tocar, e você pode tocar nas mãos das pessoas, sem você pode simplesmente esquecer e cumprimentar alguém, ou abrir uma porta que outras pessoas também vão abrir. Se você usar a sua mão para cobrir, mesmo que você não lembre, você faça sem querer, evite o contato com superfícies em que outras pessoas vão tocar e higienize as suas mãos o mais rápido possível. Como eu disse, mantenha os ambientes muito bem ventilados. Limpar e desinfetar objetos e superfícies que sejam tocadas com frequência. Evitar contatos com animais selvagens ou doentes. O importante de destacar é que estudos ainda estão sendo feitos para ver realmente quais animais são propensos a pegar essas doenças. Ainda não foi confirmado nem suspeita, nem caso realmente confirmado de animais domésticos com doença. Gente, não abandone animais domésticos por causa de coronavírus, porque você acha que você pode pegar do seu animal. Você pode pegar de animais, só que não foi confirmado que os animais domésticos têm o vírus que eles podem transmitir para você. Ainda está sendo feito estudos sobre isso. E evitar cumprimentar pessoas com um aperto de mãos. Prefira um aceno acompanhado de um sorriso. Eu acho que uma das coisas mais importantes para frisar nesse momento cara, tenha a sua responsabilidade pessoal de preservar a si mesmo e preservar as pessoas ao seu redor. Você pode estar levando coronavírus para os seus parentes, para os seus avós, para os seus pais. Os seus pais, eles podem ter um sistema imunológico mais fraco, eles podem estar em algum grupo de risco por doenças respiratórias, por grupo de risco que tenham a imunidade mais baixa. Você indo para um hospital desnecessariamente, você vai estar condenando pessoas com imunidade frágil. Elas podem acabar pegando o vírus. Quanto mais gente evitar ir para o hospital inutilmente, menos pessoas vão pegar e menos você vai transferir o vírus para outras pessoas, menos você vai transmitir. Evita sair de casa o máximo que você puder. Se você tem que trabalhar, ok, vá trabalhar, mas vai para o seu trabalho e volta para sua casa. Se você foi liberado do trabalho por alguma razão, cara, tenha a responsabilidade de não ficar saindo para tudo quanto é canto. Se você quer se divertir, beleza, se diverte em casa, joga alguma coisa, assiste alguma coisa, vê um jogo de futebol, vê um jogo de basquete, joga alguma coisa, conversa com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Evita socializar desnecessariamente. Se você tiver com sintomas muito graves, se você tiver com muita falta de ar, se você tiver com dor extrema, você vai ao hospital. Mas se você não tiver com sintomas extremos, não vai ao hospital. Toma remédios em casa, se cuida em casa. Os sintomas, eles são praticamente os mesmos sintomas de uma gripe normal. Então, cara, dá pra você se tratar em casa. Se trata em casa. Compra um remédio que você pode usar em casa.
compra sempre uma cartela a mais quando você for em uma farmácia, compra um remédio para uma dor de garganta. Evita ao máximo de você superlotar o hospital desnecessariamente, porque pessoas vão ter que ser mandadas para casa quando não tiver mais leito para, por exemplo, você ou algum outro caso de coronavírus que precise de internação. Quanto mais você sair, mais chances de você pegar o vírus, mais chances de você passar o vírus para outras pessoas durante o tempo de incubação. O que as pessoas devem fazer se acham que tem coronavírus ou se um filho pode estar infectado? Segundo o site da Unimed. Se você tem um médico de referência ou psiquiatra, ligue primeiro para ele para obter aconselhamento adequado. Se você não tem um médico e está preocupado com que você ou seu filho possam ter coronavírus, você pode entrar em contato com o Disque Saúde 136 do Ministério da Saúde e obter a orientação adequada para o seu caso. É recomendável que somente pessoas com sintomas mais intensos de doença respiratória procurem atendimento médico no pronto-socorro. Os sintomas graves são batimento cardíaco acelerado, pressão arterial baixa, temperaturas muito altas ou muito baixas, confusão mental, dificuldade em respirar e desidratação grave. Idealmente, ligue antes para informar ao pronto-socorro que você está vindo para que eles possam ser preparados para a sua chegada. Novamente, sintomas graves devem ser o ponto que você considera que é o ponto limite para você sair de casa para ir ao hospital. Se você tiver com algum sintoma, se você tem uma suspeita de coronavírus, se você está com sintomas agravados, liga para o Disque Saúde para pedir orientação. Se você tiver com sintomas muito graves, liga para o pronto-socorro. Avisa que você está com uma suspeita, que você precisa de atendimento médico. Mas evita ao máximo de você sair para transmitir para outras pessoas. Se você precisar ir no mercado, faz uma compra para a semana. Faz uma compra para o mês. Se você precisar pagar uma conta, paga pela internet. Se você tiver com sintomas, pede para alguém que mora com você, algum vizinho que não tenha sintomas, que não tenha nada, pede para ele pagar para você. Se você não conseguir pagar pela internet, pelo seu celular, evita ao máximo sair de casa, porque está sendo uma coisa muito grave. Se você vê os casos na Itália, na China, está crescendo muito rápido o número de pessoas suspeitas, de pessoas confirmadas, número de óbitos. E a gente pode ter um crescimento muito além do que a gente pode controlar, e a gente pode ter um crescimento controlado dessa doença. Só depende da responsabilidade pessoal de cada um. Se todo mundo colaborar, ninguém vai sofrer com isso. As pessoas vão conseguir ser tratadas, as pessoas graves que precisam de leitos vão ter leitos suficientes, não vai ter muita gente, não vai ter a população inteira pegando coronavírus, porque todo mundo está saindo na rua achando que período de quarentena é férias coletiva, que todo mundo pode sair por aí e vai espalhar para todo mundo. Gente, se tudo tá fechando, se seu evento tá cancelado, não sai de casa, caralho. Não sai de casa, fica em casa, se previne, higieniza as superfícies que muitas pessoas vão tocar, higieniza suas maçanetas, lava as suas mãos sempre que você for comer alguma coisa, for ter contato com um talher, um copo, mas evita ser o babaca que vai sair por aí festejando em época de vírus, em época de quarentena, e vai passar para todo mundo, ou pegar e passar para todo mundo, passar para pessoas que têm imunidade fraca. Tá, você pode não ligar para você, mas você pegando coronavírus, você vai passar para outras pessoas com essas suas atitudes idiotas. Considera pessoas que você ama, considera seus entes queridos mais velhos ou em grupo de risco, considera os entes queridos de outras pessoas antes de você sair fazendo babaquice por aí. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês estejam um pouco mais conscientizados. E eu espero que esse surto dure
o mínimo possível que ele possa ser controlado e que os casos eles possam diminuir para que as pessoas elas consigam passar pelos sintomas. E é isso e falou!